A todos, né? Estão aqui, já estou vendo quase 100 pessoas, muito bacana. Bom, como já foi divulgado, amplamente divulgado, meu nome é Felipe Martins, eu atualmente sou delegado de polícia aqui no estado do Paraná, já fui delegado de polícia no estado do Acre, já trabalhei como agente da Polícia Civil só aqui no estado do Rio de Janeiro. Nessa brincadeira vai fazer 22 anos que eu estou trabalhando nas polícias civis, né? Passei por 3 estados da federação, sou graduado em Direito, graduado em Teologia, estou me graduando também em Criminologia, e no final desse ano, tenho um pós-especialização em Direito Penal, Direito Administrativo, Direito Constitucional, tenho agora participação em algumas obras jurídicas, acabei de lançar um livro autoral, sou professor também, auxilio em cursos preparatórios, né, aula, já ministrei aulas em universidade, então estou aqui muito feliz, agradeço o convite do Fórum da Criminologia, a todos pelo carinho, pela lembrança, e hoje eu pedi para que a gente pudesse conversar um pouco sobre a questão da vitimologia. Lógico, pessoal, nós não vamos encerrar, esgotar o tema aqui. Na verdade, eu vou passar alguns aspectos, a ideia é justamente essa, falar sobre o assunto, trazer alguns pontos e estimular, inclusive, que vocês, de repente, queiram pesquisar mais nessa área, se interessem, mas esse é o mais importante. Como eu falei agora, de repente o pessoal está chegando, né? Vai ter um sorteio no final, já foi falado, já passei aqui o currículo rapidinho, e falei do tema que é sobre a vitimologia. Nós sabemos, pessoal, que a criminologia, assim como o direito, assim como a psicologia, assim como outras ciências, ela também é uma ciência autônoma, né? Nós sabemos disso. E eu quero focar nos objetos da criminologia. Quem ainda não é que trabalha no direito, principalmente com a criminologia, de repente pode ser que tenha alguém ainda nessa situação aqui, a criminologia ela se põe, né, a estudar, a observar, a testar os fenômenos que envolvem, né, a toda a sociedade voltada na parte criminal, correto? E, a partir desse momento, com a evolução da criminologia, ela estabelece atualmente 4 objetos de estudo, certo? Que seria o delito, o delinquente, a vítima e o controle social, né? Então, nós temos esses 4 objetos que são estudados, observados pela criminologia, e eu quero focar hoje aqui na vertente da vitimologia, o estudo das vítimas. Lógico, nós temos todo esse processo da criminologia sendo a ciência do ser, porque a partir de um fato ela faz a observação e procura, através da observação do estudo, entender o fenômeno criminal, propor soluções, propor melhorias, e ela serve firmemente, ela é uma ciência autônoma, e ela atua, né, e ela serve de informação útil, inclusive para o direito penal. O direito penal tem um substrato, tem um viés e tem um objeto de estudo. E a criminologia, ela observa o ser, as questões relacionadas à sociedade, as questões relacionadas às práticas de infração penal, as questões relacionadas, por exemplo, também, num lado clínico, à observação e propostas e acompanhamento dado à vítima, por exemplo, ao autor, ela pode fomentar e deve, através dos seus estudos, embasar, inclusive, decisões políticas, de política criminal, de ressocialização, de acompanhamento das vítimas, de prevenção, de orientação. Então, a criminologia ela é um campo bastante amplo e apaixonante, por isso que também decidi aprofundar, né, nesse assunto. E nessa vertente, pessoal, vamos lá para a vitimologia, porque eu também tenho um tempo, né? Eu não posso torturar vocês até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, não é esse o objetivo, entendeu? Senão depois ninguém mais
vai querer assistir os outros professores, que eu tenho certeza que serão muito melhores do que eu. Mas, dentro desse contexto da vitimologia, que, a grosso modo, é esse estudo da vítima, a vitimologia ela vem com um objetivo claro de observar o comportamento da vítima, a sua reação ante ao crime, as questões que envolvem ela como vítima do crime, aspectos psicológicos, aspectos voltados à reação dela, até mesmo no tocante à sua, entre aspas, tá, pessoal? A sua participação, a sua contribuição no evento criminoso. Tá? A vitimologia, então, ela passa por fases, pessoal. A vítima, né? A vítima, ela passa uma primeira fase que remonta aos tempos remotos, até a alta Idade Média, que é o período considerado a idade de ouro da vítima, o momento em que a vítima ela tem um protagonismo, e nós citamos muito, e você vai ver muito isso, outros professores falando, dando como exemplo, por exemplo, a lei de Talião. Esse protagonismo dado à vítima dá a ela o monopólio do castigo, o monopólio da punição, a possibilidade dela fazer, entre aspas, justiça com as próprias mãos. Então, quando ela sofre um crime patrimonial, lhe é dado o direito de ir lá no seu ofensor, naquele que pratica aquele crime patrimonial, retomar os bens, de atingir os bens daquele ofensor. Se acontece, por exemplo, um homicídio, a ela, é lógico, acontecendo o evento morte, não vai ser possível a própria vítima, né, ressuscitar para poder promover a sua vingança, mas aos seus parentes é dado, inclusive, infringir sofrimento e até mesmo pagar aquele ofensor com a própria vida. Tá? Nesse momento, começam a acontecer, inclusive, críticas, porque não há um verdadeiro monopólio privado de aplicar o castigo, de aplicar a punição, e muitas vezes esse castigo, essa punição, ela, inclusive, acaba sendo muito maior do que a própria ofensa recebida. Então, essa primeira fase de observação da vítima é a idade de ouro, a idade do seu protagonismo. Quando o Estado começa a se organizar, começa a fortalecer as figuras, principalmente nesse momento das monarquias, dos reinados e dos impérios, o que começa a observar? O Estado resolve tomar para si o monopólio da punição. Começam a se constituir órgãos julgadores, começam o Estado a criar mecanismos para que ele possa aplicar a punição. Só que, nesse contexto, ocorre um processo denominado de neutralização da vítima. A vítima perde o seu protagonismo e ela fica, entre aspas, esquecida. Inclusive, começa-se a ter situações em que a própria vítima ela é relegada ao segundo plano e ela é vista apenas como uma fonte de informação sobre o fato, mas não há mais aquela grande preocupação, por exemplo, na reparação do dano causado, no seu acompanhamento e no estudo das causas que essa violência traz, as consequências para a vítima, as consequências para quem está ao seu lado, né, que nós vamos ver aqui essas questões de vitimização. Então, nessa fase da Alta Idade Média, e que vai até o denominado período clássico, a escola clássica, com as ideias de Beccaria, todo estudante de direito e agora de criminologia, com certeza já deve ter recomendado a Lei dos Delitos e das Penas. Então, a partir da escola clássica, a partir do século XVII para o XVIII, começa um novo momento de redescobrimento da vítima. E ela ganha mais força, tá, pessoal? A partir, e infelizmente, da Segunda Guerra Mundial, e todas as atrocidades que acontecem, todas as mortes que acontecem em razão da guerra, e principalmente
em razão dos campos de concentração, muitos judeus, muitos e milhares, né, milhões são mortos, por conta da Segunda Guerra Mundial, e a partir de então começa algumas palestras e estudos sobre a vitimologia, tá? Veja e percebam, nesse momento, do início do século XX, tá? Nós estamos no século XXI, Hans Gross, ele é considerado o pai da criminalística, que tem a ver, inclusive, com o estudo e com a questão de elucidação de práticas, de conhecimentos específicos, também na área pericial, para a resolução de crimes. Mas Hans Gross, ele, em 1901, ele já começa a fazer um estudo da participação da vítima nos crimes de fraude, e ele é considerado um dos precursores. Porém, no entanto, entretanto, todavia, Benjamin Mendelssohn, que era advogado israelita, né, ele dá uma palestra em 1947, em Bucareste, na própria Romênia. Ele é também israelita e tem ascendência romena, e Benjamin Mendelssohn, ele traz o conceito, começa a usar a expressão vitimologia. E, nesse contexto, começa-se um olhar mais apurado para a vítima, tá, pessoal? Também tem outro expoente, que é Hans von Etting. Ele também traz alguns estudos sobre a vitimologia, e essas três pessoas são consideradas os expoentes. Há controvérsia, mas o que prevalece é que o pai, né, lembra que a gente sempre tem uma questão de categorização, sempre tem a necessidade de dividir, de fazer divisões até para fins didáticos, para fins de estudo, mas o que prevalece é que Benjamin Mendelssohn é o pai da vitimologia. Poucas pessoas, alguns, tá, indicam que seria Hans von Etting, que seria o pai da criminologia. Se você for fazer concurso, meu filho e minha filha, o que prevalece é que Mendelssohn é o pai da vitimologia. Mas, a partir desses estudos, começam a surgir essa preocupação com o estado da vítima, com a reparação do dano, com o tratamento que deve ser dispensado a ela. Então, nesse contexto, pessoal, surge essa nova fase, que é a chamada de redescobrimento da vítima, onde ela volta, entre aspas, a ter um olhar especial, um certo protagonismo. Tá bom, pessoal? Temos aqui também, no Brasil, nós temos uma obra chamada Vítima, de 1971, que começa e inaugura os estudos aqui no Brasil, com relação a esse estudo, e é Edgar de Moura Bittencourt. Começa a traduzir alguns escritos em 1958 e 59, na revista da Faculdade de Direito aqui. Eu estou aqui no Paraná agora, na Universidade Estadual do Paraná, volumes 6 e 7, aí em 1958 e 1959. E veja, pessoal, nesse contexto de revalorização, de novo interesse pela vítima, surge também esse conceito. Eu vou trazer aqui o conceito a grosso modo, tá, pessoal? Estou tentando fazer sempre de forma didática, resumida, mas o conceito de vitimologia, ele é esse estudo científico responsável por diagnosticar a natureza, a extensão, as causas da vitimização em um conflito criminal. Então, ele começa a estudar, inclusive, na vitimização direta, que atinge a própria vítima, como também na indireta, as pessoas ao redor. Muitas vezes, quando há uma subtração patrimonial, sofre a vítima, sofre também as pessoas que dependem daquele sustento trazido pela vítima. Quando morre uma pessoa, traz todo um sofrimento à família, aos filhos da vítima, ao seu cônjuge que sobreviveu. Olha como é interessante. Também há uma proposta de Mendelssohn de dividir uma criminologia clínica. Para quê?
para, para observar o tratamento, o acompanhamento que deve ser dado à vítima. Então, percebam, Mendelssohn, né, como eu falei aqui, prevalece que ele é o pai da vitimologia, eu até coloquei no slide aqui, pessoal, ele tem uma frase fantástica. Ele diz o seguinte: a vitimologia é a ciência que se ocupa da vítima e da vitimização, cujo objeto é a existência de menos vítimas na sociedade. Então, Mendelssohn queria fazer esse estudo, esse acompanhamento, propostas de prevenção, de acompanhamento, para quê? Para que se existisse menos vítimas na sociedade. E ele fecha essa frase dizendo o seguinte: quando esta, no caso, se referindo à vítima, tiver real interesse nisso, né? Aí eu vou resumir aqui, brincando aqui com vocês, mas é assim, me ajude a te ajudar. Se você tem realmente interesse nisso, tá? Estou falando isso a grosso modo e brincando, tá, pessoal? Mas veja, quando a vítima tiver o real interesse nisso, a ideia é acompanhá-la, é ajudá-la, é dar suporte e, principalmente, pessoal, quem já, de repente, aqui, né, tem 117 pessoas agora, talvez já tenha sido vítima de um furto, de um estelionato. Espero que ninguém tenha sido vítima de uma agressão física, né, nem de uma ofensa, mas se alguém que está aqui na palestra, não precisa se acusar não, tá, pessoal? Mas se alguém tiver aqui na palestra e já foi vítima de um crime, de uma infração penal, você sabe como é ruim, como há um dissabor em passar por isso. E a ideia do estudo é também propor medidas de prevenção, medidas de acompanhamento, medidas de estruturar os órgãos públicos para poder receber uma pessoa e evitar a revitimização, a vitimização secundária, que eu vou falar mais aqui à frente. Então, o trabalho de Mendelssohn e dos demais está sempre pautado em observar essas questões de natureza objetiva, de natureza subjetiva, psíquica, os traumas, os problemas que são causados à pessoa que acaba sendo vítima de uma infração penal. Certo, pessoal? Veja, dentro deste contexto, nós avançamos aos processos de vitimização. Então, vamos começar o estudo da vítima, vamos olhar a pessoa em que ela, infelizmente, ela acaba sendo atingida, ela acaba sendo alcançada, ela acaba sendo vítima de uma infração penal. Então, vamos estudar aqui as espécies de vitimização. Por quê? Porque foi observado que quando alguém, um sujeito, né, um agente, seja homem, seja mulher, ela atinge o patrimônio de alguém, ela ofende a integridade física de alguém, nós temos essa vitimização primária, que é justamente o momento em que o ofensor, o autor da prática, atinge diretamente, ela sofre os efeitos. Num crime patrimonial, a diminuição do seu patrimônio. Num crime contra a honra, ela tem a sua honra, seja objetiva ou subjetiva, atingida. Num crime contra a dignidade sexual, a sua dignidade sexual, a violência física abominável, que deve ser rechaçada, repelida e deve ser combatida, numa violência doméstica e familiar, no contexto doméstico e familiar, que infelizmente acontece muito ainda, lamentavelmente, ainda vivemos numa sociedade desigual ainda, ainda, infelizmente, uma sociedade ainda machista, uma sociedade, infelizmente, ainda racista, não adianta a gente fechar, tapar o sol com a peneira, infelizmente. E esses estudos, e o fato da gente estar aqui como acadêmicos discutindo o tema, é lançar luz, tá? É lançar luz para essas questões, para que um dia, que o objetivo, quando há todas essas chamadas ações afirmativas, é porque é uma desigualdade muito grande. Não há uma isonomia material. Por isso, dessas ações afirmativas, seja com a punição a atos de racismo, que tem que existir. Hoje nós temos uma decisão, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, enquanto o Congresso Nacional não legisle
para questões afetas a ofensas, a discriminações de cunho homofóbico, transfóbico, seja enquadrado como racismo, a Lei Maria da Penha, a lei de cotas nas universidades. Por quê? Porque há uma desigualdade histórica, e isso só consegue uma isonomia material, não apenas formal, não apenas na lei, não apenas no documento, mas na prática, com essas ações, né? É tratar desigualmente os desiguais na proporção de suas desigualdades. Eu não posso, em algumas ações, eu preciso tratar de forma desigual, por quê? Porque essas pessoas estão numa condição de desigualdade. Eu não posso tratar as pessoas da mesma maneira se elas estão em posições diferentes. Então, isso são essas ações. E dentro desse estudo da vitimização primária, a pessoa sofre os efeitos diretos da conduta do agente do crime, a vitimização primária, pessoal. Já a secundária, ela é tão abominável quanto. Por que eu falo isso? Isso eu falo no livro, aqui no final da palestra, eu falo rapidamente do livro que eu lancei. Quando a pessoa é vítima de um crime, pense qual que seja o crime, tá? Mas ela vai a um órgão público, ao sistema de justiça criminal, para noticiar esse fato, e muitas vezes ela não é bem atendida, é colocada em dúvida a sua versão, ela tem muitas vezes um procedimento moroso, uma investigação preliminar dentro do inquérito policial morosa, um mau atendimento, por vezes uma ridicularização. Quando é um crime, por exemplo, contra a dignidade sexual, muitas vezes não há um espaço adequado para receber essa pessoa, um servidor, muitas vezes seja homem, seja mulher, que não está treinado adequadamente para dar um suporte a essa pessoa, por vezes a rede de atendimento não há uma comunicação entre elas, depois ela vai para um julgamento em que ela tem que repetir tudo que ela já falou na delegacia de polícia, por vezes, nesse contexto, às vezes ela própria é posta em descrédito pelo órgão de acusação, pelo Ministério Público, às vezes pelo próprio Poder Judiciário, pelo próprio magistrado ou magistrada que está julgando. A própria defesa, por vezes, extrapola o que é o direito sagrado da ampla defesa do contraditório, para trazer questões que nada têm a ver com o fato, mas para tentar, principalmente, infelizmente, com mulheres, para tentar criar uma falsa percepção de que a mulher não é digna da proteção, ou que ela provocou aquilo ali, ou que ela não devia estar com aquela roupa naquele dia, naquele horário, ou chegou ao absurdo de dizer porque por causa da vestimenta, ou porque ela disse, ou pelo que ela não disse, ela merecia ser estuprada. É terrível o que eu estou falando aqui, mas infelizmente a gente tem exemplos assim. Então passa-se a tirar do agressor para colocar a carga do fato da culpa, né, da culpabilidade pelo fato na vítima, o que é um absurdo também. Percebam, toda a ação, tá? Todo o caso concreto, todas as nuances tanto do direito, tem exceções, tá, pessoal? A regra é o que eu estou falando aqui. A exceção é quando alguém, nós vamos ver aqui nas síndromes, sabe que alguém é inocente, ou por ódio, por raiva, ou por outro sentimento, denuncia alguém falsamente, atribuindo ela a prática de um crime ou uma contravenção penal que o sabe inocente. Então, sempre faço isso aqui, tá bom, pessoal? Eu sempre faço essa contextualização. Tá? Então, na vitimização secundária, também chamada de sobrevitimização ou revitimização, o aparelho do Estado, ele próprio causa uma dor na vítima, fazendo, às vezes, com que ela tenha que repetir seguidas vezes o fato, questionando a sua idoneidade, questionando, por exemplo, vestimentas, questionando o porquê dela estar naquela situação. Então, causa ali, veja, ela já sofreu a vitimização primária, ela chega no órgão estatal e ela novamente sofre uma violência, a vitimização secundária ou revitimização. E depois de tudo isso, né, nós temos a chamada, gente, vitimização terciária. O que acontece?
até mesmo no seio social, que deveria acolher, no ciclo de amizade, da família, ela acaba passando por mais questionamentos, por ridicularização, por ausência de apoio. Muitas vezes, antes mesmo de comunicar o crime, ela é desencorajada pelas pessoas mais próximas, falando que talvez não vá dar em nada, acusando-a de ser a culpada pelo próprio crime que ela foi vítima. Então, na vitimização terciária, a própria sociedade não acolhe e promove, inclusive, atos de de não dar apoio. E isso, inclusive, alguns autores colocam que essa falta de apoio, até foi posto aqui essa omissão, esse de desencorajar, é feito pelo aquele círculo mais próximo, mas também pode ser praticado pelo Estado. De que maneira? O Estado já não deu aquele atendimento adequado e depois ela também não se preocupou em cuidar daquela vítima, em fornecer um apoio, em procurar mitigar os efeitos da vitimização primária. Então, essa omissão, ou até mesmo essa ação deliberada em ridicularizar a vítima, em desestimulá-la, ou omitir-se completamente, causa a vitimização terciária, pessoal. E é lamentável, tá? Que isso ainda aconteça, e é por isso também que os órgãos tentam fazer campanhas, tentam essa capacitação continuada, para que isso seja, ao longo do tempo, extirpado do nosso convívio. Isso não é aceitável. Já tem autores, pessoal, dentro da vitimização, infelizmente não tem jeito, eu tenho que trazer para vocês, porque cai em concurso e aí alguém sempre cria uma teoria nova, daria muito bem para parar por aqui, mas criaram, tá? Tem até no manual do professor Diego Pureza, a professora Mariana Barreiras também, estou dando alguns exemplos aqui, fala de vitimização quaternária, pois é, quando eu achei, eu falei, poxa, já decorei tudo, primária, secundária e terciária. Aí entraram com quaternária, que nada mais é o seguinte, aquela causação, criação de um medo fora do normal, em quem já foi vítima de crime, ela volta, ela tem tanto medo por ter passado por aquilo, que ela tem medo de voltar a ser vítima de um crime, ou seja, por ela mesma ter sofrido aquela ação, ou até por ouvir de um terceiro, então ela passa a ter medo, ela deixa de andar, por exemplo, na rua à noite, com medo de sofrer um roubo, ela deixa de frequentar alguns lugares com medo de sofrer algum tipo de violência. Só que aquilo causa, olha só, uma coisa é você ser precavido, né? Lógico, poxa, eu vou ter precaução, eu vou tomar alguns cuidados e tal. Outra coisa é você ter um medo tão grande que beira o pânico, que sequer a pessoa quer sair de casa, quer fazer as coisas. Isso é, dentro da vitimização quaternária, uma vertente. A outra também pode ser provocada, pessoal, pela própria mídia, pelas próprias redes sociais, pela mídia, trazendo tantas notícias ruins, potencializando tantas notícias, que a pessoa fica em de medo também. Então, além de poder acontecer essa vitimização quaternária, pelo medo de ser vítima, provocado ou por ela ter sido vítima anteriormente, ou porque ela conhecer alguém que contou a ela, como pode ser provocado também pela imprensa, pela mídia, pelos meios de divulgação, meios de comunicação. Então, temos essa vitimização quaternária. Todas essas espécies de vitimização são deveras nocivas à vítima, não precisa falar, né? Todas elas aqui causam situações, causam medo, causam aflição, causam angústias, podem desencadear processos também de depressão, de pânico, de outras síndromes que precisam ser acompanhadas, precisam ser tratadas. Por isso que, nessa nova fase, vamos dizer assim, de descobrimento da vítima, é importante que
os órgãos de proteção, que o Estado como um todo, e aqui eu estou falando ele nas 3 esferas, nas divisões que são feitas administrativas para prestar um apoio à vítima, de mitigar esses efeitos. Tá? Dentro dessa classificação, eu já volto, mas essas 4 espécies de vitimização são consideradas a vitimização direta, que atingem diretamente a pessoa. Mas nós temos uma vitimização indireta, que é justamente as pessoas que estão ao redor que são impactadas por via reflexa, com um dano, vamos usar assim, ricochete. Dê exemplos aqui. Um pai ou uma mãe que é vítima de homicídio e deixam seus filhos órfãos, sofrem esse problema. As pessoas que sofrem determinados golpes, tá? Isso, ó, os meios de comunicação e jornalismo também são apontadas por essa nova corrente que traz a vitimização quaternária como responsáveis também pela criação desse medo, tá? Veja, na vitimização indireta, ele alcança essas pessoas. Alguém que sofre um prejuízo patrimonial e fica desassistido. Por exemplo, também, as pessoas que dependem daquela, que sofrem um golpe, né, um estelionato, acabam sofrendo as consequências também indiretas da prática do crime. E nós temos também uma vitimização difusa, tá, pessoal? Vitimização difusa nada mais é do que, ao longo do tempo, o legislador, principalmente no direito penal, começam a criar os chamados crimes vagos, os crimes que atingem toda a coletividade, que não tem, num primeiro momento, uma vítima definida. Como assim? Quando se criam crimes contra a relação de consumo, meio ambiente, todos nós dependemos do meio ambiente saudável, equilibrado, nós e as futuras gerações. Então, também nessa vitimização difusa, começam a se proteger bens jurídicos diversos, difusos, a coletividade. Então, por exemplo, em alguns momentos, a saúde pública, o meio ambiente, as relações de consumo, a economia popular. Então, a vitimização difusa também vem dessa classificação. Veja, eu estou trazendo sempre essa classificação porque cai também muito em concurso. E temos a heterovitimização. O que seria a heterovitimização? É uma classificação trazida pelo professor Paulo Sumariva, também tem um manual de criminologia muito legal, delegado de polícia em São Paulo, agora aposentou e é professor em vários cursos de pós-graduação, em graduação, em concurso público, é advogado, agora atua na área criminal, tá? O professor Paulo Sumariva, ele traz esse conceito de heterovitimização, que nada mais é que o procedimento, e alguns batizam e dão um nome, o Diego Pureza, no seu manual, fala que é a síndrome de Diógenes. Eu fiz até uma publicação esses dias na minha rede social. Heterovitimização ou síndrome de Diógenes. A pessoa é vítima do crime, mas ela começa a acreditar e a buscar a razão daquela prática em si. Ela começa a culpar-se. Ela começa a achar que está nela o problema para a ocorrência do crime. E isso não é verdadeiro. Então, na heterovitimização ou na síndrome de Diógenes, ela tem uma reação psicológica em que ela passa a acreditar que ela é responsável, por exemplo, pelas agressões que ela suportou, pelo furto que ela sofreu. Então, a síndrome de Diógenes ou a heterovitimização está ligado a isso. Olha, se eu tivesse feito diferente, meu marido não me agrediria. Se eu não, isso é absurdo, tá, pessoal? Mas, infelizmente, eu já vi isso acontecer. Mas se eu tivesse servido a comida quentinha, ele não teria me batido. Se eu não tivesse passado nesse lugar, não teriam me furtado. Mas não. São reações que a pessoa busca nela, achando que o problema estar nela e que ela foi a causadora. E não é isso, pessoal. Não é isso. Por favor. Então, nesse contexto desse estudo da vítima, eu quero também abordar com vocês o seguinte: lembra que eu falei aqui, alguns minutos atrás, sobre a fase do redescobrimento?
a fase da revalorização da vítima, a legislação tem buscado aperfeiçoar-se nesse sentido. Dá exemplos aí, dou vários exemplos. Eu creio que alguns já devam ter ouvido falar aqui, se alguém não tiver ouvido, eu explico. Mas nós temos os chamados crimes de menor potencial ofensivo, que são processados mediante os GCRIM, Juizados Especiais Criminais. Essa lei, a Lei 9.099, é de 95, né, no século passado. E ela começou a trazer um procedimento mais sério para cuidar desses chamados crimes de menor potencial. Dentro dele, nós temos uma preocupação, por exemplo, em fornecer a composição de civis de danos, buscar compor e restituir o patrimônio atingido, o prejuízo causado na vítima. Nós temos uma preocupação, por exemplo, agora, a própria Lei Maria da Penha, uma preocupação em proteger a mulher, o Estatuto do Idoso, dispositivos de natureza administrativa, mas dispositivos de natureza penal, o Estatuto do Idoso. Nós tivemos um caso recente, lamentável, tá? Não sei se alguém aqui, ou todos, ou alguém conseguiu, acompanhou, mas em 2021 teve uma pessoa, que, se eu não me engano, era influência, Mariana Ferrer, e ela acusou um cidadão de ter cometido um estupro, e o que aconteceu com essa moça? Na audiência de instrução e julgamento, a defesa começou a trazer elementos que nada tinham a ver com o crime, acusando-a da sua vestimenta, da sua roupa, do que ele está, assim, tentando criar, denegrir a sua imagem para buscar uma absolvição. E, pasmem, nem o promotor e nem o juiz deram um basta nisso. Uma coisa é o sagrado direito da defesa e do contraditório. Outra coisa é você buscar aspectos que tentam menosprezar, do tipo, mas ela merecia ser estuprada, mas ela merecia ser agredida, mas ela fez isso. Então, a Lei Mariana introduziu aspectos na Lei 9.099, no Código de Processo Penal, para coibir esse comportamento. Logo em seguida veio a lei que colocou na Lei de Abuso de Autoridade o chamado crime de violência institucional. Então, há todo um contexto do quê? De preocupação com a vítima. Tá? Dentro da própria Lei Maria da Penha, em 2017, colocou alguns dispositivos, e lá no atendimento dado pela autoridade policial, ela é clara em dizer para evitar sucessivas inquirições, sofrimento, e ainda cita o seguinte, está lá no texto da lei, a revitimização. Então, a vítima vem passando por processos de uma nova busca de valorização, mas mais do que isso, de acompanhamento, de suporte. Assim como dentro da criminologia e dentro do direito penal, nós temos a lei de execução penal, um olhar para a ressocialização do preso, também temos esse viés. E, infelizmente, no nosso país, há uma tendência, lamentavelmente, espero que nós possamos superar isso, uma tendência de criminalização da vítima, que é justamente tudo que eu tive falando aqui, de olhar, de ver, de tentar buscar na vítima o que, na verdade, foi causado pelo agressor, pelo ofensor. Perfeito, pessoal? Vamos dar seguimento aqui, lembrando que aí no final eu passo para as perguntas, tá bom? Veja, dentro desse contexto, dessas reações que podem acometer a vítima, nós temos as chamadas síndromes, né? E nós temos primeiro aqui uma teoria chamada da periculosidade vitimal. Então, assim, é uma teoria que busca observar e explicar que algumas pessoas, em tese, teriam a propensão maior de serem vítimas, pela alguns fatores. Dá um exemplo. Por exemplo, as pessoas que são mais, vamos dizer assim, briguentas, encrenqueiras, talvez estejam sujeitas a serem vítimas, talvez, de retrucar, de uma ofensa, de uma lesão corporal.
Outras pessoas que mexem e ridicularizam outras porque acham que essas vítimas, ela não vai haver reação pela sua natureza bastante tranquila. Algumas pessoas descuidadas, né, que esquecem o carro aberto, que esquecem, às vezes, a chave da casa na fechadura e vai embora. Então, esse estudo, essa teoria da periculosidade vitimal, observa isso. Se num contexto, algumas pessoas, por seu comportamento, por seu personalidade, estariam mais propensas a ser vítimas do que outras. Eu dei alguns exemplos aqui. Aquela pessoa que fica estressada no trânsito, né, que leva uma fechada e tenta agredir, tenta fechar a outra, tenta discutir no trânsito, isso pode, às vezes, acontecer uma tragédia, uma lesão corporal, um homicídio, né? Então, essa teoria fala sobre isso. E dentro dela também tem uma outra que fala das vítimas latentes. Diferente dessa teoria da periculosidade vitimal, essa vítimas latentes, na verdade, é observar mediante as estatísticas criminais se há um grupo de pessoas mais vulneráveis a ser vítimas. Dá um exemplo. Idosos e crimes, por exemplo, que envolvem fraudes, estelionatos, furtos mediante fraude. É certo, infelizmente, que os idosos estão mais propensos ele está mais propenso a ser vítima de algum desses crimes que talvez alguém mais jovem, talvez alguém que esteja aqui bem jovem na sala, que já tem conhecimento, já faz todas as transações virtuais, já domina a informática, talvez não vá ser levado ao engano do que um idoso, por exemplo. Então, quando fala sobre essa vítimas latentes, fala sobre isso. E aqui eu queria, gente, para ir passando para o final da palestra, falando sobre as síndromes, para depois abrir para a pergunta, algumas síndromes que podem acometer a vítima. Veja, síndrome da mulher de Potifar, tá? Uma história bíblica, tá? Para quem não conhece, na Bíblia conta que José, ele foi vendido como escravo por seus irmãos no Egito, tá? E o Egito, na época, tinha o faraó, que era o governante, era como se fosse o rei, era chamado de faraó, e tinha o seu oficial da sua guarda, né? Capitão da guarda era oficial do faraó, que era chamado de Potifar. Então, José, ele começa a trabalhar, começa mesmo como escravo a se destacar, e ele é posto na casa de Potifar para tomar conta de sua casa. Porém, a esposa de Potifar, né, ela começa a ver que José é jovem, é formoso, e se interessa por José. José, por várias vezes, foge e se afasta e não cede às propostas de cunho sexual promovidas pela esposa de Potifar. Porém, em um dia, a esposa dele vem a José e, mais uma vez, faz uma proposta, segura o manto, a sua túnica, e José, né, para não praticar nenhum erro e para fugir daquele tipo de assédio, ele foge, porém, a sua capa, o seu manto, fica nas mãos da mulher de Potifar. E ela, motivada pela rejeição, pela ira, pelo fato de José a tê-la rejeitado, ela denuncia ao próprio marido e aos demais, a guarda do Egito, dizendo que José teria tentado praticar um estupro em face dela, e José era inocente. Então, essa síndrome, ela justamente diz respeito, e pode ser em crimes contra a dignidade sexual e outros crimes. Pode acontecer de alguém, né, movido por raiva, por ódio, por ciúme, por inveja, por N situações, sabendo que a pessoa é inocente, ele vai lá e faz a acusação falsa, dizendo que aquela pessoa praticou um ato que não praticou, e daí dá causa, inclusive, a instauração do inquérito, a um processo, e, pasmem, às vezes até mesmo uma condenação. Por isso, inclusive, que o Código Penal também tem
um artigo que fala, o 339, sobre a denunciação caluniosa, para aquela pessoa que ficar demonstrado que agiu desta forma, poder ser responsabilizada criminalmente. Agora, olha como é complicado, por exemplo, em crimes que envolvem, por exemplo, a dignidade sexual, a violência doméstica, que muitas vezes, e não raro, na maioria das vezes, é praticado sempre às ocultas. Então, cabe a quem for julgar, para quem for ter contato com o fato, ter muito cuidado, porque, da mesma forma, tem precedentes, tem a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que em crimes de violência doméstica, em crimes que envolvem contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ela ganha um especial relevo, mas ela tem que ser firme, coerente, sem contradições e tem que ter fazer sentido, estar de acordo com os outros elementos que compõem as provas. Mas veja, muitas ocasiões você fica numa situação, uma mulher estuprada, muitas vezes só tem a sua palavra, tá? Muitas vezes você ainda tem um exame de corpo de delito, tudo bem, mas muitas vezes não tem, e uma pessoa acusada. Tá? Muitas ocasiões, aquela pessoa praticou aquele crime abominável. Em algumas situações, não. Então, a síndrome da mulher de Potifar fala sobre isso. Caminhando pelas síndromes, nós temos a síndrome de Estocolmo. Aconteceu um roubo, um sequestro também, né? Na verdade, um cárcere privado, na Suécia, em Estocolmo, em 73, em que foram feitos diversos reféns, e ao longo do tempo, em situações em que as pessoas são mantidas privadas de sua liberdade por um período maior, não de curta duração, quando a pessoa, por exemplo, fica ali alguns minutos sob a mira de uma arma de fogo, e lhe é levado o seu patrimônio, mas quando ela fica num período razoável, por exemplo, num sequestro, quando é mantida num cárcere privado, as vítimas começam a se afeiçoar aos seus algozes. Isso aconteceu nesse caso e passou a se denominar a síndrome de Estocolmo por causa desse caso concreto. Já nós temos a síndrome de Londres, um fato também acontecido em Londres, na Inglaterra, em que um dos reféns ele passa a criar uma hostilidade, ou começa a ofender, a ser hostil, a discordar dos seus algozes. Só que isso é uma atitude que é pouco inteligente, porque normalmente essa pessoa está desarmada, está sob o jugo dessas pessoas, dos seus algozes, e o que aconteceu com esse refém? Ele foi morto por conta dessa animosidade, dessa hostilidade, de tentar até para cima do próprio, dos seus algozes, daqueles que os fizeram de reféns. E essa pessoa morreu, e daí deu o nome de síndrome de Londres. A síndrome de Lima, pessoal, ela é diferente. Aconteceu em 1996, na Embaixada do Japão em Lima, que foi o seguinte, aí foi o contrário da síndrome de Estocolmo. Eles mantiveram pessoas como reféns, e ao longo do tempo foram passando as semanas, se você pesquisar, depois você pesquisa também, vê lá a síndrome de Lima, o sequestro da embaixada na Embaixada do Japão em Lima, no Peru. Depois de um tempo, eles passaram, os sequestradores, os criminosos, passaram a nutrir sentimentos de empatia, de piedade para com as vítimas. Moral da história, no final eles liberaram todo mundo, não chegaram a pedir resgate, não fizeram exigência nenhuma e liberaram todo mundo. É a síndrome de Lima. Síndrome também, eu falei aqui já de Oslo, citando lá da heterovitimização, tá bom? E nós temos aqui uma síndrome da mulher maltratada. Pessoal, a síndrome da mulher maltratada é a seguinte, uma mulher agredida fisicamente, sendo sujeitada pelo cônjuge, pelo namorado, inclusive a violência sexual, ela vai sendo vítima durante anos ou meses. Só que, naquele dia, ela resolve reagir. Só que, naquele momento específico,
o marginal, porque não tem outra designação para um canalha que faz uma coisa dessa, ela resolve se vingar, seja matando o seu agressor, seja causando uma lesão corporal de natureza grave, e isso aconteceu nos Estados Unidos. Tá? Uma mulher, certa ocasião, tirou a vida do marido, depois por anos e anos de abusos, tá? E também teve uma outra situação de que a mulher decepou o pênis do companheiro, também que vivia sendo estuprada, agredida, tá? Em um caso, né, a mulher, infelizmente, foi condenada, no outro ela foi absolvida, porque nós temos também no direito questões assim, se alegar uma legítima defesa, você tem que estar diante de uma agressão atual, né, ou iminente, seja para você se defender ou para defender um terceiro. Lógico, você pode depois alegar uma inexigibilidade de conduta adversa e tentar, inclusive, num caso de homicídio, que vai para o tribunal do júri, uma absolvição. Mas a síndrome da mulher maltratada diz respeito sobre esse fato, tá? Veja, temos a síndrome do desamparo aprendido, aí foi de uma experiência que foi feita. O que seria essa síndrome do desamparo aprendido? A pessoa sofre tanta violência, ela é subjugada, ela é maltratada, ela vem sofrendo várias agressões, sejam elas de natureza física, verbal, que chega a um ponto que ela se sente que não há mais o que fazer, que ela não pode mais sair daquela situação, ela se sente incapaz, acaba causando reações psicológicas que a paralisam, que ela começa a se conformar, mesmo não sendo verdade, sendo que ela pode lutar contra aquilo, mas ela fica nessa síndrome do desamparo aprendido, ela não consegue forças para sair daquilo. Aí o nosso querido, né, criador de teses, né? Estou brincando aqui, pessoal, traz também, diferente estou acabando, tá, pessoal? Do desamparo aprendido, ela traz a síndrome da gaiola de ouro. Qual que é a diferença? A pessoa passa por violência, a pessoa passa por várias situações em que ela é vítima, só que diferente do desamparo aprendido, ela não está se sentindo impotente, incapaz de sair dessa situação. Mas ela, mesmo assim, mesmo tendo essa noção, ela prefere continuar, seja naquela relação abusiva, seja naquela sofrendo aquelas da prática do crime, ela meio que vira, ela está dentro de uma gaiola, tá? A gaiola chamada de ouro, aquela portinha que abre, né, que o passarinho foge, está aberta, mas ela se enclausura ali. Seria a síndrome da gaiola de ouro. Para terminar, só mais duas, pessoal. Falei já da síndrome de Lima, a síndrome da Barbie, pessoal. Isso atinge, infelizmente, as mulheres, adolescentes, jovens. O que acontece? A própria sociedade, às vezes até a família involuntariamente, começa, desde cedo, criar a pessoa em desenvolvimento, a mulher, a ela sendo reservada determinados papéis, e ela começa a ter a sensação de que ela não é sujeito de direitos, mas ela é vista como uma coisa, como um objeto, como um troféu. E isso causa situações no futuro que ela começa a se enxergar apenas como um objeto de alguém, como subserviente a alguém, e não como um sujeito de direitos, e começa, inclusive, a se conformar com os papéis que lhe são impostos desde cedo, mesmo ela não aceitando isso. Seria a síndrome da Barbie. Outro dia também fiz uma publicação lá na minha rede social. E, para terminar, tem a síndrome de Otelo. A síndrome de Otelo, ela está ligada a um ciúme doentio, patológico, que tem de motivo, pode motivar, inclusive, crimes violentos como homicídio. Essa expressão ela foi cunhada, né, e ela foi adotada pelo personagem de uma obra de William Shakespeare,
Otelo, em que ele acreditava, né, ele é atormentado, Otelo, nessa obra de Shakespeare, ele é atormentado por uma ideia de que a sua esposa, ela o trai. Então, ele passa a acreditar nisso, e não necessariamente é verdade. Então, a síndrome de Otelo, ela cuida desta situação. Então, eu passei aqui sobre essas síndromes, passei da questão da vitimologia, dos seus aspectos, dessa preocupação. E para abrir para pergunta, é só falar, eu vou deixar o material, depois vai ser compartilhado, tá, pessoal? Não consegui passar aqui, mas eu fiz uns slides e vai sortear no final o livro. Um livro que eu fiz, está aqui, trouxe um aqui, estou com um exemplar aqui. Veja, o que eu fiz aqui, humildemente, nessa singela obra? Percebi que, nas questões principalmente relacionadas à violência doméstica e familiar, não que nas outras não sejam, mas, normalmente, não obstante nós termos a possibilidade de fazer uma denúncia ao Ministério Público, tá? A síndrome antes de Otelo, que eu falei aqui, eu falei da síndrome de Barbie, tá bom? Veja, eu procurei fazer aqui nesse livro desenvolver o tema, principalmente dentro da delegacia de polícia. Tá? A maioria, né, dos inquéritos policiais, dos processos criminais, não obstante o Ministério Público poder oferecer denúncia se tiver peças de informação para tal, não há necessidade de ter um inquérito policial. Nós sabemos que hoje em dia nós temos evoluído e temos uma rede de proteção, então, muitas vezes a pessoa pode fazer uma denúncia a algum órgão, ao 180, ao 100, claro, vai mandar para a polícia apurar, né? Mas nós temos essa possibilidade de iniciar uma proteção à mulher em outros órgãos que não seja a Polícia Civil, a Polícia Judiciária. Mas a porta de entrada, e é isso que eu falo no livro, a porta de entrada da maioria dos fatos é na delegacia de polícia. E, na delegacia de polícia, nós temos, na maioria das cidades, infelizmente, nós não temos as delegacias especializadas. Hoje eu trabalho numa cidade aqui chamada Araucária, que fica na região metropolitana de Curitiba, e ela tem uma delegacia da mulher. Inclusive, eu trabalho na delegacia regional, né? Vamos dizer assim, a delegacia geral do município, mas esse mês eu estou respondendo pela delegacia da mulher, por conta da ausência do delegado titular. Então, veja, nem todo município conta com delegacias da mulher especializada. Então, muitas mulheres têm que ir na própria delegacia de bairro, na delegacia, vamos dizer assim, convencional. E, ao longo desses 22 anos na polícia, o que eu trato aqui no livro? E eu estou tentando também, falei aqui com a direção geral, vou entregar até um exemplar lá para o nosso delegado geral, e isso tem melhorado? É o ideal, Felipe? Claro que não. Tem muito o que fazer? Tem, mas já há um desejo, uma luta em melhorar esse atendimento, em capacitar pessoas para receber mulheres em situação de violência, que estão extremamente fragilizadas, vivendo um círculo vicioso, todo um atendimento à rede. Então, no livro, a grosso modo, eu falo sobre a necessidade desse atendimento ser humanizado, sobre questões que eu acabei de falar aqui da vitimização secundária, de evitá-las, a Lei Maria da Penha, as mudanças voltadas com o viés da vítima, propostas de melhoria. Conto aqui, antes daqui, eu trabalhei em outras delegacias, trabalhei numa delegacia do município de Iporã. Então, lá, o que nós fizemos? Mudamos de sede e eu e a equipe criamos uma sala separada para receber a mulher vítima de violência, tá? Uma sala, inclusive, lilás, nas cores, né, alusivas ao agosto lilás, que é o mês de combate a todas as formas de violência contra a mulher. Então, assim, o livro fala sobre essas experiências que eu tive, propostas, fala sobre algumas mudanças ao longo do tempo da Lei Maria da Penha, vai falando aqui sobre tudo isso, tá bom, pessoal?
pelo amor de Deus, o livro vai ser sorteado aí, por favor, está lá também o link, se você quiser, também não estou obrigando ninguém a comprar, ninguém aqui é obrigado a comprar, tudo aqui a palestra é gratuita, tá bom? E eu quero deixar essas considerações, meu muito obrigado, abrir para perguntas, agradecer a oportunidade do Fórum da Criminologia, de todos aí, que muito carinho me convidaram, tá certo? E agora abrir para as perguntas, eu creio que, não sei se a Érica ou a Rafaela vai ser a mediadora, mas fica à vontade, tá bom? Vamos lá. Quem vai? Isso. Tem pergunta no chat aqui, inclusive Érica, Liv, se tiverem aí também, se vocês conseguirem me ajudar. O pessoal está perguntando aqui sobre a palavra-chave, eu vou falar, só para você saber, Felipe, acho que eu não comentei com você antes, disponibilizamos um formulário para o pessoal, para a gente ter um controle de quem participou da palestra, né? E aí o Sim, sorteio, inclusive, vai ser feito por isto também. Então, nós vamos ver quem está seguindo o teu perfil, quem está seguindo o fórum e quem preencheu a palavra corretamente. Então, marquem aí, palavra-chave é sorteio, tá bom? Daqui a pouco a gente disponibiliza aí o link para vocês. Eu vi que tem gente com as mãos levantadas, pode abrir o microfone e pode falar. Claro, fica à vontade. Olha, eu tinha recebido a palavra, acredita? E aí agora você falou a palavra sorteio? Professor, pode tirar uma dúvida para mim, por favor? Você que trabalha na delegacia da mulher, vítimas de mulheres que são espancadas pelos maridos. No caso de ainda tem um pouco falha no sistema, né, do Poder Judiciário e tanto nas delegacias. Sim, e infelizmente. Aí pede a restrição tal de tantos metros tal. Mas no caso dessas mulheres que sofrem vítima do marido ou do namorado, essa proteção está sendo tão importante assim nas delegacias, que você que tem mais experiência? Olha, é importante, veja, assim, eu sei que, infelizmente, a gente ainda tem muitas falhas, tá? Eu posso falar principalmente por mim, né? Esse mês eu estou responsável pela DM e quando eu estava em Iporã, e eu passei também, eu falei aqui, né? Passei pelo Acre, então passei por várias delegacias, então sempre cuidei também da causa relacionada à violência doméstica. Essas questões são muito importantes, tem vários projetos, não sei se você já ouviu falar, ou as pessoas aqui, do Patrulha Maria da Penha. Então, em Araucária, por exemplo, nós temos a Guarda Municipal de Araucária que faz essas visitas, tá? E ajuda muito. E tem também o Botão do Pânico, um aplicativo que está em funcionamento, e tem todas essas medidas. E se alguém, um agressor, né, mesmo com medida protetiva, ele for e descumprir, pode, inclusive, ensejar um pedido de prisão preventiva, seja por mim, delegado de polícia, o promotor de justiça, tá? E então é importante essa situação. Outra coisa que eu cito no livro, importantíssimo, por exemplo, muitas vezes a mulher ela está num círculo vicioso. Então, a gente tem uma rede de proteção em que encaminha para a rede de atendimento da mulher, para ter o corpo técnico, psicólogos, poder também a atuação da Defensoria Pública para entrar com as respectivas ações. Então, é muito importante toda essa rede funcionar de forma harmônica. Tanto lá, por exemplo, a pessoa chega na delegacia, pede medida protetiva, eu encaminho diretamente para o Poder Judiciário. Hoje a gente está todo online. Sendo concedida, tem que ser feita a notificação e mais. Trabalhei também em Iporã, mas fui transferido antes, a questão de palestras para agressores. Sim, porque muitas vezes essas pessoas precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas, porque elas vão voltar para o meio social. E como é que elas vão voltar? Com suas mazelas, com seus traumas. Então, eu digo para você o seguinte, ainda falta muito a fazer, tá? Mas a gente tem evoluído, tenho ido dar palestras em escola, tenho colegas delegadas, eu sempre procuro deixar que colegas delegadas de polícia possam fazer esse trabalho, né? Porque
teria até mais segurança, né? Eu sei que talvez eu, como homem falando, eu tenho uma outro tipo de visão e tenho uma experiência, mas ainda procuro. Mas então, para não ficar muito longa a resposta, nós temos ido em escolas, outros órgãos, em universidades, dar palestra, inclusive sobre essa temática da violência contra a mulher. Participei no ano passado a convite da juíza da comarca que eu estava. Fiquei muito feliz com isso, em palestras em escolas falando sobre violência doméstica. Então, assim, há muito a que ser feito, avançamos, isso é verdade, mas ainda tem muito que ser feito. E todo esse ecossistema e a questão das medidas protetivas é muito importante. É porque eu morei no interior do Rio e lá o sistema é muito, não é fado, para falar a verdade. A vizinha Sim. foi agredida pelo marido, né? Chegou na delegacia, normal. Aí um dos inspetores, né? Chegou e falou assim: olha, daqui a pouco você vai voltar para ele e vai ficar tudo certo. Aí eu falei, não, mas você volta lá, que você foi agredida pelo teu marido estava bêbado e você não trabalha, tal, tal, tal. Pede para ele ser encaminhado para fazer o corpo de delito. Ah, doutora, eu não vou porque eles falaram que eu vou voltar, que não sei o que, já meu psicológico já não estava bem, tal, 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 tal. Aí ficou uma coisa assim, meio, como você falou, repetitiva. E ela foi aguentando, foi aguentando. Aí um dia que ela foi para a roça, né, com o marido dela, fiquei sabendo que ela foi morta, né? Fiquei sabendo que ela foi morta. E ficou por isso mesmo. Não, o inspetor não quis registrar na delegacia, o delegado estava em outras diligências, nas outras regiões, e, como eu te falei, o sistema foi muito falho e ela foi morta por causa disso. É lamentável, lamentável, e É a tal justamente... terceirização, né, Felipe? Oi? É a tal terceirização o que aconteceu. É, Em cima da psicologia, não sei, era uma das perguntas que eu ia te fazer, porque tem coisas que eu acho absurdo, mas é isso que aconteceu, a tal terceirização. Fazer do vitismo, né, a divisão, procura sempre terceirizar a culpa. E aí o que aconteceu? Terceirizou a culpa e hoje agora houve um crime. Era essa uma das perguntas que eu vou te fazer com relação a isso. Mas pode responder a Gisele. veja, aí já tem um exemplo clássico da vitimização secundária, né? O próprio Estado, né, seja ele se divide, lógico, em órgãos policiais, Ministério Público, Poder Judiciário, enfim. É um caso lamentável clássico de uma revitimização. Veja, você jamais pode falar como agente público, mas você vai voltar, mas você... Não, você tem que ser até o fato, houve uma violência. Inclusive, a lei Maria da Penha ela vem sendo aperfeiçoada para prever o quê? Seja feita uma prestação provisória de alimentos, auxílio aluguel, todas as formas de acolher essa pessoa, né? Dar depois, inclusive, uma das formas de melhorar e ampliar a rede é inserir de novo esta mulher que talvez esteja, ou nunca trabalhou, esteja há muito tempo fora do mercado de trabalho, reinseri-la, dar essa dignidade a ela. Então, assim, isso aí é lamentável, é justamente o que eu falo até no livro, e sempre estou onde passo, fazendo palestra, conversando, se eu ver uma coisa dessa, na hora já tira essa pessoa inclusive está sujeita a responder administrativamente, e a depender da sua ação, ela pode responder inclusive criminalmente, dependendo do fato, tá? Mas isso é gravíssimo. Felipe, tem uma pergunta no chat aqui, Sim. deixa só eu localizar ela novamente. Claro. Ó, Tem uma colega tá querendo aqui, ó, perguntar. eu vou falar. Ela tem uma pergunta, tá? Ela foi agredida fisicamente e psicologicamente dos 14 anos aos 24 anos no primeiro relacionamento, um Tá. cara extremamente abusivo. Queria saber se este caso poderia ser denunciado quando eu passei e estava com ele, ou posso prestar uma denúncia contra ele mesmo depois desse tempo todo. Estou separada dele há 7 anos, já casada novamente até, mas faço tratamento psiquiatra por conta dele.
Tá, quanto tempo tem? Só tem questões voltadas à prescrição. Quanto tempo já tem? Que é o último ato que... As, 7 anos que está separada dele, deixa só eu... 7 anos, porque eu tenho que só consultar, estou Está abrindo separada aqui, dele há nós 7 temos anos. 7, né? Veja, nós temos os prazos prescricionais. Se for, por exemplo, uma lesão corporal, você agora, nós temos de 1 a 4 anos, antes a detenção era de 3 meses a 3 anos. Por exemplo, em 2021, aconteceram alterações para prever o crime de stalking, tá? Também, que é de perseguição, como de violência psicológica. Vai depender do tipo de crime. Um crime contra a dignidade sexual demora mais para prescrever. Eu oriento, depois, a ver qual o caso, de repente, procura alguém que milite no direito, ou depois faz até o seguinte, Rafaela, se quiser falar comigo, mandar uma mensagem, me passar alguns detalhes, não precisa dar um nome, eu mais ou menos dou uma orientação do que fazer, até se for o caso de procurar a delegacia, não precisa falar o nome, não precisa falar o estado que era bom para eu ter saber mais ou menos as condutas praticadas, para ter uma noção se houve a prescrição ou não, mas em tese ainda cabe a você fazer a notificação. O que atrapalha um pouco é que se perde com o tempo. Por exemplo, uma lesão corporal, a depender do tipo, ela regenera ou cicatriza, outros tipos de delito, os vestígios desaparecem, mas no plano teórico ainda pode sim fazer essa denúncia, sem problema nenhum. Combinado. Tem mais gente aí com as mãos levantadas. Morena está com a mão levantada, o Cadu também. Podem fazer as perguntas, tá? Eu estou vendo aqui também a Márcia Barros também, depois bota ela aí na fila, por favor. É a única pessoa que eu estou vendo aqui, que são muitos, né? Ô, professor, essa pergunta que eu vou te passar caiu em uma das minhas provas, tá? E assim, eu não sei, eu achei uma pergunta muito dúbia. E eu queria eu queria ouvir sua opinião. Eu tenho uma opinião, óbvio, mas eu gostaria de ouvir uma opinião de um especialista. Como é que você vê a psicologia sobre o vitilismo, né? Onde, no ponto de vista da psicologia, a vitimista procura sempre terceirizar a culpa sobre a responsabilidade do ocorrido. Como é que você vê isso, professor? Veja, aí por isso que você precisa ter bastante cuidado quando vai avaliar um fato, né? Já está até trazendo conceitos até da psicologia, né? Veja, você precisa ter muito cuidado, até quando eu tratei das síndromes, uma talvez que possa se aproximar do desamparo aprendido, ou terceirizar a culpa. Veja, você precisa avaliar o caso concreto, né? Essa questão de, você tem que ver até que ponto aquela pessoa realmente, ela se torna vítima de uma infração penal, e até que ponto, na verdade, ela passa por situações ruins na vida, e passa a não enxergar a parcela de contribuição que ela tem para aquilo e começa a jogar para o outro. Na esfera penal, já é mais restrita, porque se ela é vítima de um crime, o que pode ser discutido é que contribuição ela deu para aquela ação. E graduar a pena de acordo com essa participação. Isso, inclusive, está disposto no artigo 59 do Código Penal. O comportamento da vítima, ele também é avaliado na hora de iniciar o quantum da pena, quanto vai ser aplicada de pena. Com relação a essa questão do vitimismo, é aí que você precisa, tanto no campo da psicologia, ter um cuidado, primeiro para cuidar, tratar e mostrar. Segundo, até que ponto realmente ela deu causa àquilo ali, ela é realmente vítima, ou até que ponto, na verdade, ela está atribuindo a alguém
fracassos e culpas que, na verdade, foram causadas por ela. Então, é bem complexo, tá? E precisa avaliar com parcimônia de acordo com o caso concreto, né? E o mais importante também é não criar estereótipos, né? Não ter aquela ideia fechada, se for isso, é aquilo, igual foi dado o exemplo aqui da Gisele, né? Mas por que você vai voltar, não, sabe? Então, acho que é um caso complexo e cada situação apresentada tem que ser avaliada. Sim. Não, então por isso que eu falei, eu acho que bate um pouco com o que a Gisele jogou no grupo, essa coisa do que a vítima chega ao ponto que ela pode ser morta. Então, assim, não foi terceirizado. Nesse caso, a culpa foi de não ter feito uma ação concreta. Certo. Mas é isso. Obrigado, professor. Nada. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, professor, doutor. Boa noite. Prazer participar dessa palestra, muitíssimo importante, né, para todos nós. Uma coisa que eu queria comentar, professor, é a respeito do botão do pânico. Sim. É que a gente sabe que ainda não funciona muito bem. Ainda não é uma realidade em todo o país, né? Principalmente nos rincões do país, né? São mais de 5.000 municípios, né? Sequer, às vezes, tem delegacia naquele município, no máximo um destacamento da Polícia Militar, quanto mais o dispositivo, né? Desculpa até te interromper, pode falar, perdão. Desculpa, professor. Não, é que, assim, no nosso tempo de estágio, de faculdade, eu fiz questão de fazer o estágio em delegacia, na delegacia da Civil, até comentei aí, porque eu sempre acreditei que o processo acontece na delegacia, ele começa na delegacia. E nós sabemos que as mulheres, elas são muito destratadas, né, na delegacia, por conta do lado patriarcal, né? Nós ainda temos homens muito patriarcais que muitas vezes acabam intimidando a vítima, né? Você foi vítima de estupro, mas quem te estuprou? Foi seu marido? Não, você não foi estuprada porque é uma obrigação de mulher que você tem que fazer, então a gente não considera estupro. Eu já vi isso acontecer e a vítima sair, ir embora, se sentindo a própria culpada, né? Tipo, eu não cumpri o meu papel de mulher e por isso não é nada, eu vou embora, porque não foi lhe dada uma atenção, né? A gente vê muito isso acontecer, né? E que o botão do pânico também, infelizmente, ele não funciona, porque por conta das nossas próprias, pelo meu ponto de vista, das instituições, né? Porque os nossos policiais, infelizmente, não são preparados para isso, para dar o atendimento devido à mulher, no caso da vítima. Eu queria saber, assim, a minha pergunta é, o que temos de novidade neste âmbito, né? O senhor falou do quarto lilás, uma coisa assim. Veja, a ideia, inclusive, até do livro é chamar a atenção para isso. Primeiro, são 4 eixos que eu escrevi no livro. Primeiro é um local adequado, né? Principalmente separando, criando uma sala específica, que eu falei lá que pintei de lilás, né? Criamos uma decoração, enfim. Então, é um espaço adequado, pessoas capacitadas, capacitação continuada, com um olhar humanizado para isso. O outro ponto aqui é informação, fazer palestras, mídia, redes sociais, sempre está falando sobre o tema, e integração e diálogo entre os órgãos. Então, assim, como eu falei, temos muito a evoluir. Araucária, como eu falei, outras cidades já têm a experiência, por exemplo, da Patrulha Maria da Penha. No a Guarda Civil, o senhor fala, no caso? Tanto a Guarda Civil, mas a Polícia Militar em alguns municípios também está fazendo. Então, ela pega todas aquelas mulheres que estão com medida protetiva e fazem visitas periódicas para saber se está tudo bem. Sim. Algumas cidades têm o botão do pânico, mas ainda é insuficiente. Então, muito primitivo ainda, né, doutor? Ainda falta, porque a gente vive num país que tem dimensões continentais, né? E, infelizmente, ainda não há
em todo lugar essa cobertura. Por isso também a ideia de escrever o livro, para chamar a atenção, pelo menos na parte da Polícia Civil, de atendimento, de investigação, porque assim, é acolher, orientar, é encaminhar para a rede de proteção, é investigar e, se for o caso, se ficar comprovado, entregar o material para uma denúncia, para que a pessoa possa ser responsabilizada. Então, assim, ainda há muito o que fazer. Os 4 eixos que eu falei aqui, inclusive, é um de informação. Informação de que forma? Eu vi até colocar aqui, eu cito lá no livro, palestras em escolas, em universidades, em associações, no CRAS, no CREAS. Esse ano eu fiz palestra no CREAS, em mulheres que são assistidas pela assistência social, já fiz em escolas, e muitas outras colegas delegadas fazem, promotores e promotoras de justiça, juízes, enfim, eu acho que isso é importante. Advogados... A divulgação é importantíssima, né? A gente quase não vê nas mídias, né, eles falarem, mais nas redes sociais mesmo. Sim, por exemplo, a grande imprensa, a imprensa tradicional, eu acho que também poderia ser currículo básico nas escolas, noções de direito constitucional, para você aprender o que é ser cidadão, questões relacionadas aos estudos de violência doméstica, questões relacionadas infelizmente, ainda hoje, a racismo, a homofobia. Eu acho que isso tudo poderia... doutor, a classe LGBT, que muitos não sabem que eles também têm o direito à Lei Maria da Penha, né? Tem muitos que não têm noção. Sim. Tem vários já precedentes que dão esse direito, inclusive. Eu quero te parabenizar, doutor. Muito obrigada, não vou esticar mais. Muito feliz aí pela mais um aprendizado com vocês, e eu gostaria muito de ganhar esse livro. Vai acrescentar muito na minha grade, no meu currículo aí para a vida, né? Parabéns. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? A Vanessa está com a mão levantada também. Eu só queria falar um adendo que nem falaram aí atrás. Porque você vai acabar voltando. Muitas vezes as mulheres, eu já tive caso de amigas que voltaram porque morrem de medo e não tem um respaldo atrás, entendeu? E hoje em dia, conforme vai aumentando, eu acho que tem que vir ao público mesmo, isso tem que vir falar, tem que se defender e falar com todo mundo. Era só um adendo mesmo. E agradecer pela palestra maravilhosa, que eu estou sempre aqui junto. Obrigado. É até importante, eu até comentei antes, lá na comarca que eu trabalhei antes, essa questão dos grupos reflexivos com os homens que cometem esse tipo de fato, né? Então, assim, eu acho que são ações, assim, não é uma ação, mas são várias ações integradas que fazem toda a diferença. E aí tem aquelas ações, né? De curto, médio e longo prazo. Tá? É isso que eu sempre procuro falar onde eu vou, onde passo, e por isso também resolvi escrever esse livro, né? Procurei trazer uma visão até de um homem, né? Que normalmente você vê mulheres escrevendo sobre isso, até porque, né, jamais eu vou saber, infelizmente, o que uma mulher passa desde cedo, muitas vezes discriminada, muitas vezes vista como um ser inferior, que não é. Então, essa é a ideia principal. Acho que é nesse sentido aí que a gente vai evoluir. Ô, professor, eu acho, só fazendo um adendo no que a Vanessa está falando, se eu não me engano, em Belo Horizonte, tem um Instituto das Mulheres Amadas, se eu não me engano, que faz esse tipo de acolhimento. Não sei se em São Paulo tem, mas eu sei que lá tem que cair até numa das perguntas que foi feita na nossa aula. Ótimo. Aqui no Paraná aqui em Araucária, por exemplo, tem o CRAM, que é Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Lá no município de Iporã, o próprio Centro de Referência e Assistência Social tinha uma parte só para cuidar de receber mulheres em situação de violência doméstica. Então, assim, a gente está evoluindo, tá? No Acre, onde eu trabalhei também, no Rio de Janeiro. Desculpa cortar, mas é verdade, estamos evoluindo, isso que é o máximo. Aqui em Ribeirão Preto, onde eu moro, já tem uma comunidade no Facebook. Ótimo. Isso é importante. Eu acho que se cada pessoa se conscientizar
levar isso à frente, se as autoridades públicas fizerem sua parte, é aquilo que a gente foi falando. Há 10 anos atrás, era muito pior. Não que hoje esteja melhor, né? Mas já há uma evolução. E são tijolos, é um muro que está sendo construído, uma ponte, muro da ideia de separação, mas é uma ponte que vai sendo construída pedaço por pedaço. Eu tenho fé que a gente vai chegar lá, em curto espaço de tempo. Professor, tira mais uma dúvida aqui. No caso que uma mulher é roubada e é estuprada, nesse caso, vítima seria da Maria da Penha? E se ela tiver um aborto espontâneo, essas Tá. coisas assim? Se ela for vítima de estupro, ela sofreu uma violência. A questão é quem é o causador e qual a relação que esse causador tem com ela. Se tem alguma relação de afeto, de parentesco, você também tem a absorção da Lei Maria da Penha, que são medidas de proteção, que são, o único crime que foi inserido lá foi em 2018, que é o descumprimento da medida protetiva, o resto são medidas de proteção, medidas protetivas e tudo mais. Se ela passar por essa violência, tá, ela deve comunicar, e assim, em unidades que possuem, em municípios que possuem delegacia da mulher, ela é atendida lá, independente de que seja conhecido o seu agressor ou não, ela é atendida lá. E ela precisa, né, ser acolhida, de preferência ser ouvida por uma outra mulher, precisa ser encaminhada ao hospital para fazer a administração das medicações, inclusive, aquele chamado coquetel, precisa depois no acompanhamento psicológico, que ninguém que passa por uma violência extrema dessa cria traumas que muitas vezes acompanha a pessoa pela vida inteira, e ela pode e deve procurar ajuda, né? E questão, por exemplo, não sei se essa foi a pergunta, mas se ela, porventura, engravidar, ela está abarcada pela lei, uma exceção está lá no Código Penal, ela pode, inclusive, interromper essa gravidez oriunda de um estupro. Tá? Eu sei que o termo é polêmico, né? Inclusive voltou à tona recentemente, mas ela sendo engravidar, ela tem uma escusa, ela pode, por lei, fazer o método para interromper a gravidez. Tá bom, Nesse obrigada, tá? caso, professor, é o DEAN que cuida disso, né? A delegacia De atendimento à mulher. Isso. Se não tem no município, aí não tem jeito, tem que procurar a delegacia do local. E é por isso que também a gente tem procurado evoluir, e eu cito isso no livro. O livro eu falo bastante, principalmente em lugar que não tem delegacia de atendimento à mulher. Porque a delegacia de atendimento à mulher, a gente parte do princípio que ela já é especializada, que ela já tem um olhar para isso, né? Já há um corpo, muitas delegacias já contam com psicólogos, estagiários na área de psicologia que atendem, psicólogos lá, já tem um contato com a rede também, mesmo não tendo na delegacia, já tem esse encaminhamento. Então, é um atendimento, vamos dizer assim, humanizado. Agora, o que me preocupa mais são os locais que não tem, como eu peguei lá, onde eu falei, lá em Porã, que aí eu já implementei todas essas ações, e eu também não inventei a roda, não criei nada, copiei de outros estados e de outras colegas policiais, delegadas, que já faziam. Bom, acho que acabaram-se as perguntas. Eu acho que tem a Kailane. Acho que tem uma mãozinha levantada aqui. Licença, boa noite. Boa noite. Esse assunto que você tocou de alguns estados e regiões que não têm delegacia da mulher, eu sofri violência doméstica, e aqui, eu sou de Alagoas, Marechal Deodoro, e aqui não tem. E é realmente muito difícil ir numa delegacia comum, fazer uma denúncia, esperar essa denúncia correr e ir para um julgamento. O julgamento eu fui super desrespeitada, principalmente pelo promotor, né? E
levou várias chamadas, graças a Deus a juíza era uma mulher e ela me colocou no meu lugar, recebeu várias chamadas da juíza porque queria me colocar como se a culpa fosse minha, tipo, a culpa foi minha, do meu parceiro ter me agredido. Ah, por que que ele fez isso com você? Entendeu? Aí, tipo, é um ponto muito importante esse de colocar, de ter uma delegacia da mulher, porque eu acredito que o acolhimento é bem maior do que uma delegacia comum, que eles estão muito despreparados para isso. Pois é, eu lamento muito você ter passado por isso e, infelizmente, é um exemplo, né, claro, do que eu acabei falando aqui da revitimização secundária, né, da vitimização secundária ou revitimização. É, e a gente precisa evoluir muito. É lamentável que isso ainda ocorra. Lá na minha experiência anterior, desculpa estar sendo repetitivo, lá agora no município de Iporã, o que eu fiz foi justamente isso. Criamos uma sala, uma servidora capacitada em mulher atendia, eu tinha um policial, homem, né, que fazia os atendimentos, mas quando chegava a mulher, eu fui vítima de violência doméstica, eu já orientava e já era padrão, ir direto para a salinha e a nossa servidora atendia, e depois passava para mim e tal. E outra, é um despreparo que perpassa, né? Você comentou, um outro ator da justiça criminal, o promotor, o advogado, não se pode confundir a ampla defesa e contraditória, que é direito de todo acusado, com criar situações para desmerecer a vítima, para tentar inverter, e aí pega um delegado que não está preparado, um promotor que não está preparado, um juiz que não está preparado, e aí causa sequelas e causa tristeza, desesperança, se é que eu posso usar assim. Então, é lamentável isso. Alguém mais com alguma pergunta? Oi, boa noite. Boa noite. Primeiramente, boa noite e parabéns, né, pela excelente palestra. Estou encantada, estou começando a conhecer esses temas, né, da perícia. Eu sou profissional da área de saúde e eu encontro muitas pessoas com... Você vê o contexto, ela procura urgência, emergência, sempre com aquele argumento: foi um acidente, foi uma queda, foi um machucado, foi sem querer, não foi isso bem isso que ele queria, ele bebeu um pouco, mas ele se descontrolou, mas ele não é assim. E a gente tenta, né, dentro do ambiente que a gente pode, tentar isolar ela desse parceiro que muitas vezes está acompanhando ela no atendimento, como se fosse uma pessoa que está ali prestando todo o zelo para aquela vítima. E ela, ao mesmo tempo que ela quer desabafar, ela também tem medo de dizer a verdade e começa a argumentar em favor dele. E aí eu queria ouvir de vocês que têm uma vivência, né, com esse cenário da delegacia, como a gente pode, na área da saúde, estimular mais que essa mulher procure uma delegacia, mesmo com esse cenário, né, essas possibilidades que vocês estão colocando, mas que a gente possa dizer para ela: tome coragem, você não está sozinha, você pode procurar alguém. Na unidade que eu trabalho, nós temos PEFEM, né? E a gente sempre recorre a uma PEFEM para poder estar acompanhando esse momento. Mas se vocês tiverem, assim, mais algumas orientações que a gente possa, sei lá, alimentar melhor e encorajá-la a buscar uma solução, o que vocês me diriam para que eu possa ajudar nessas horas? Veja, se não a pessoa tiver, conseguir, daquele momento, mesmo sendo aconselhada a procurar a polícia, eu acho que um bom meio de campo seria aconselhar ela a buscar o Centro de Referência e Assistência Social, todo município tem, pode até usar a desculpa, caso seja uma pessoa controladora que fica, vou ver se tem direito a algum benefício do governo, vou ver, ou criar até o conselho que tem minhas filhas, meus filhos na escola. Eu acho que, se não diretamente a polícia,
pode pedir para que ela procure o órgão municipal de referência e assistência social, que lá eles vão cuidar, ouvir, colocar o corpo técnico à disposição, de repente eles mesmos fazem uma comunicação para que possa iniciar uma investigação. Então, acho que a melhor forma é isso. Se tiver uma delegacia especializada de atendimento à mulher, encorajá-la a ir até lá, né? Procurar tentar, nesse primeiro momento, como a pessoa que trabalha na saúde, isolar um pouco a moça, né, a pessoa, né, para tentar ouvir dela, tirar o cidadão de perto, né, criando alguma forma de distração, né? Você comentou até que tem uma policial feminina lá na unidade de saúde, muito bom. Ela também pode dar essa orientação, esse encaminhamento, e esse trabalho formiguinha, né? E vai fazer com que essa pessoa entenda verdadeiramente o que está passando, que ela não é culpada daquilo e que ela tem a quem recorrer. Acho que esses seriam os principais pontos. Obrigada. Eu acho que tem mais duas pessoas com a mão levantada, acho que Vanilda e mais uma pessoa que eu não estou vendo. Eu estou vendo aqui Caroline. É Caroline, isso. Pode perguntar, pessoal. Eu acho que não. A Caroline colocou: meu áudio está ruim. Está até fechado o microfone da Caroline. Sei. Boa noite, com licença, que eu vou precisar sair da palestra agora, que eu vou para casa. Opa! Demorou um pouquinho, né? Oi? Eu estou na faculdade, estou na aula da faculdade na hora da palestra. Oh, meu Deus! Não, Mas eu quero agradecer, viu? A aula foi maravilhosa, apesar de estar em duas, mas eu estou aqui, foi um conhecimento incrível. Obrigado. Eu que agradeço aí até essa hora vocês estarem aqui prestigiando a palestra. Muito obrigado. Nada. Tchau, tchau. Deixaram, acho que uma pergunta aqui, ó. Essa segunda vitimização nas delegacias pode ser considerada como machismo vindo por parte dos agentes? Olha, infelizmente, sim, é um machismo enraizado, né, cultural. É essa visão que está introjetada que causa essa situação. Então, está também ligado a essas questões, ideias preconcebidas, pensamentos até machistas mesmo, infelizmente. A Caroline levantou a mão. Será que agora vai? Professor, machismo ou será que é um despreparo? Olha, é as duas coisas, mas eu já trabalhei com algumas pessoas que, infelizmente, você vê nitidamente que não é só despreparo, não, chega a beirar, sim, o machismo. Não são todos, tá? Mas eu estou vendo, acho que a Caroline está ruim. A Caroline. Vai, eu entrei aqui pelo celular. Tá, agora foi. Pessoal, boa noite, tudo bom? Sim, boa noite, tudo bem. Doutor Felipe, uma dúvida que eu tenho referente a experiências pessoais que eu tive. Deixa eu só ligar aqui o notebook. Tem algum protocolo, fora o que é explícito para nós, o da Lei Maria da Penha, no atendimento com a mulher, na delegacia da mulher? Tem algo interno que precisa realmente ser cumprido? Tá, vamos lá. Aqui no Paraná está sendo implementado esse protocolo de
As unidades que não têm delegacia de atendimento à mulher, separar servidores, de preferência mulheres, para atendimento, um espaço reservado, né, um espaço para separar, para poder ouvir, para acolher, e em outros estados começa a caminhar nessa direção. Então, os protocolos internos das polícias civis têm buscado criar isso, capacitar de forma continuada os servidores, separá-los para fazer esse tipo de abordagem e um local adequado. Tá? São esses mais ou menos o protocolo. E as polícias militares têm procurado com também palestras, elaboração de cartilhas e criação de patrulhas Maria da Penha, para ver se melhora o quadro e forneça um atendimento digno, né? Como está no livro, um olhar, um atendimento humanizado. Compreendo. Eu até falo, doutor, porque aqui eu moro em São Paulo, nós estamos sempre de Diadema. E acompanhando algumas pessoas, algumas vítimas de violência, até colegas, amigas, eu percebi que a tratativa da delegacia da mulher era pior do que a delegacia comum, infelizmente. Ao ponto de a pessoa chegar e falar, olha, falta 20 minutos para dar o meu horário, você pode voltar amanhã? E é uma coisa que não entra na minha cabeça, porque o crime, ele acontece, e a violência, 24 horas. E já é um horário reduzido, porque é horário comercial, que eu, pessoalmente, não concordo. Porque pode acontecer a qualquer momento e a pessoa não vai estar resguardada. Uma outra pergunta que eu tenho para você, nós que somos criminólogos, criminologistas, o que o senhor acha? O senhor acha que tem essa possibilidade da gente adentrar, para talvez auxiliar nessa triagem? Desculpa que fez um barulho aqui no apartamento, só pode fazer o final, repetir o finalzinho? Nós da área da criminologia, né, que somos criminólogos, tem a possibilidade, com o tempo de experiência, toda a expertise que o senhor tem, de a gente conseguir adentrar, dar um suporte nas delegacias, em ONGs, o que o senhor acha, com o tempo de experiência que você tem? Veja, vamos lá então. Primeiro ponto, infelizmente, um atendimento dessa natureza precisa, inclusive, ser reportado à corregedoria interna, né, da corporação para poder instaurar um procedimento administrativo para apurar. Está tudo errado. E eu lamento, assim, tem muitos locais que dão um tratamento digno, infelizmente esse local que você foi, não tem nem o que dizer. Outra situação em relação ao criminólogo, ao bacharel em criminologia, ela tem sim essa possibilidade, e vejo com bons olhos, inclusive, eu creio que vai fortalecer mais a carreira, vai ser a regulamentação da profissão. Eu creio que a maioria aqui, né, deve estar acompanhando, tem um projeto de lei 927 de 2024, para regulamentar. Para quê? Para dar mais segurança, e assim, eu vejo perfeitamente possível a atuação de um criminólogo. Hoje, atualmente, você consegue um estágio na delegacia de polícia, mas você depende também muito de explicar, ter que explicar ao órgão o que hoje em dia está fazendo um criminólogo. Não deveria ser assim. Na Europa, inclusive, Portugal e outros países, já são regulamentada essa profissão. E eu vejo com bons olhos. Inclusive, por exemplo, para atender, para avaliar, para propor soluções, até dentro da delegacia de polícia, no atendimento e nas causas da violência doméstica, naquela circunscrição ali, naquele bairro, naquele município. Eu acho, doutor, que não é só, por exemplo, a delegacia, mas eu faço parte também do conselho de sentença, e a gente vê que o direito em si, a gente tem que aplicar a lei, certo? Mas não é cumprida a lei, porque já teve casos da mulher ser violentada, ter tentativa de assassinato, recebeu, por exemplo, o mais recente, teve um tiro na cabeça que passou de raspão, 7 entradas no pronto-socorro, medida protetiva, e o cara ameaçou ela, e mesmo assim saiu livre. O promotor ele não conseguiu comprovar a materialidade do crime ao ponto do cara falar que ia matar ela, e mesmo assim ele saiu livre naquele dia. Entendi.
Mas, no caso, foi para o tribunal do júri, certo? Foi uma tentativa de homicídio, né? Sim, que geralmente é o que mais tem, né? Parte da violência contra a mulher, criança. Será que os 7 jurados ali, quais são as experiências de vida que eles têm, o que eles têm acompanhado? Será que eles têm um olhar sensível para a causa? E aí entra muito também na questão da informação e da mudança de paradigma que tem que atingir toda a sociedade, né? Será que esses 7, quais experiências de vida, qual a visão de mundo que eles têm, qual a concepção da violência doméstica e contra a mulher eles têm? É muito complicado, né? Doutor Felipe, eu posso te falar que, assim, aonde eu participo, eu vejo que é um local que está corrompido, já tem ali uma vivência há muitos anos, a gente vê que não é algo que deveria ser cumprido, mas que não está sendo levado a sério. Infelizmente, só que nesse caso, por mais que foi lá para a gente escolher lá, para votar, eu vi que o promotor ele não conseguiu apresentar a materialidade, ele até esqueceu da lei naquele momento. Então, assim, é o que a gente tem mais vivência, e mesmo assim, aplicar a lei que está ali para proteger. Se você não provar a materialidade do que aconteceu e colocar a lei dentro daquilo, né, porque o advogado ele tem que apresentar, claro, o cara ele deixou bem claro que iria matar a mulher quando fosse encontrar ela novamente. Entendi. Aí também, infelizmente, houve uma atuação talvez deficiente da própria acusação, né, do próprio promotor, né? É difícil também controlar isso, né? Sim, eu pergunto porque como a população infelizmente não participa muito, a gente que tem uma vivência, tem uma visão diferente, a gente se preocupa com esse tipo de coisa, que querendo ou não impacta na sociedade. Claro, com certeza, com certeza. A medida, acho que mais adequada. Agora, como chegar e falar isso para um promotor? Ou como fazer, porque, pelo que você comentou, ele trabalhou, ele apresentou a tese acusatória, e talvez não tenha conseguido, não sei, por N fatores, demonstrar, né, deixar caracterizado a autoria e materialidade ali. Aí tem que ver o caso concreto, né, mas é difícil, hein? Verdade, eu comento porque não é algo que eu percebi que é só aqui, em outros locais também. Eu acredito que a nossa profissão vai chegar para dar um gás aí, e se Deus quiser, dando tudo certo com a primeira turma que protocolou o projeto de lei, que é a turma lá de Curitiba, a gente vai conseguir atuar. Mas, Sim. doutor, eu acredito que é só isso. Muito obrigada, viu, pela sua explicação. Nada, que isso. A Simone está com a mão levantada também. Isso. Doutor Felipe, boa noite. Boa noite. Só rapidinho, não quero mais tomar o tempo, que deve estar cansado também. Veio à tona agora uma história que eu fiquei muito triste no domingo. Eu conversei com a enteada de uma amiga, ela estava num relacionamento super abusivo, inclusive ela conheceu a droga mais pesada com ele, e ela falou para mim que ela apanhava muito, muito mesmo, de ficar machucada. Ela fez uma medida protetiva porque o pai dela exigiu, mas ela não quer medida protetiva, ela quer tirar porque ela ama, ela está grávida, foi muito planejado, inclusive ela foi fazer ultrassom, ele apareceu na clínica, não deixaram ele entrar, ela fez a maior bagunça, ficou muito brava, porque ela quer que ele acompanhe a gravidez, e ela apanhava, doutor Felipe, dele machucar, ele chegou a quebrar dedo dela e tudo, e ela disse que ela não quer a medida protetiva, porque ela quer que ele acompanhe a gravidez, e ela ama, ela é apaixonada, e é muito triste, porque eu tentei conversar com ela e não tem o que convence ela ficar realmente afastada dele.
Ela está ficando contra a família, contra o mundo, porque ela quer que ele esteja por perto. É muito triste isso também, né? É muito complicado. É assim, é- o ideal é deixar, dispor a ela toda a rede de proteção, todo o corpo técnico, apoio psicológico. Agora, você só pode ir até um ponto, né? Como até eu falei na palestra aqui, da frase interessante de Mendelssohn, deixa eu voltar aqui, ó. A vitimologia é a ciência que se ocupa da vítima e da vitimização, cujo objeto é a existência de menos vítimas na sociedade, quando esta tiver real interesse nisso. Então, assim, eu creio que não desistir, deixar todos os mecanismos à disposição, mas também tem uma parte que depende da pessoa, né? Então, colocar as situações, não desistir, buscar sempre estar fazendo uma visita, uma ajuda, uma fala, uma conversa, um encaminhamento, e a- aguardar que a pessoa consiga se conscientizar que ela está vivendo um ciclo de violência. Doutor Felipe, inclusive, ela está na casa de uma irmã, onde eles não permitem, né, ele nem se aproximar, mas está indo totalmente contra o que ela quer. Ela fez a medida porque o pai quis que fizesse, porque ela estava apanhando realmente muito, e ela falou que o filho foi desejado, e ela estava no crack com ele, doutor Felipe. Entendi. Eles estavam no crack, os dois, até. Mas ela diz que ama, é louca mesmo, apaixonada por ele, e ela quer retirar. Até eu fiquei em dúvida se a medida protetiva é assim, pode chegar e retirar a qualquer momento? Olha, ela pode desistir, pedir a revogação, e a lei fala no artigo 16 que o juiz ou a juíza, né, quem estiver à frente do caso, tem que designar uma audiência especial para tomar por termo, né, que ela manifeste se ela realmente não quer a, a continuidade da medida. E esse caso que você está passando é um caso mais também clínico, né? Precisa de um acompanhamento psicológico, a depender do caso concreto, talvez até uma questão de médica psiquiatra, depende, é um caso mais complexo, né? Entendi, doutor Licença, Felipe, desculpa muito interromper. obrigada. Essa Nada. situação dessa, ela é assim, né? Eu não sei quantos anos ela tem, quantos anos ela tá junto com essa pessoa, esse marido, né? A minha ex-sogra, ela passou mais de 30 anos de um relacionamento assim, engravidou, era briga de, tipo, um ameaça o outro de faca, era absurdo. O nível eu chamo de loucura, né? Mas às vezes é só uma dependência forte, uma dependência emocional forte. Ela conseguiu se livrar esse ano, inclusive mudou de estado para poder, tipo, se distanciar ao máximo, porque qualquer contato que ela tinha com ele era tipo, um gatilho para um reato, sabe? Um reatar de relacionamento. Então, quanto mais distância que a sua amiga tiver, melhor, porque é uma dependência emocional mesmo, é uma coisa psicológica, como o doutor disse, né? Ela passou Sim, anos, teve um filho, tem quase 25 anos o filho dela, e até hoje conseguiu se livrar hoje, no caso, né? entendi. E assim, o que pode servir de alento para todos nós é que, por exemplo, as gerações passadas tinha todo aquele contexto, né, da mulher ter que permanecer casada, ter que sofrer calada, eu não sei por que bati, mas você sabe que apanhou. Uma dessas máximas que não tem, né, que é ridículo, que, enfim, é atentatória até contra a dignidade humana. Mas as gerações futuras e a atual e as futuras vão ter uma visão de mundo e os mecanismos de proteção muito diferente, né? Então, a esperança é aquilo que a gente falou, né? Informação, capacitação, interação de órgãos, discussão do tema.
Será que tem, acho que tem mais alguém que quer fazer pergunta, pessoal? Mais alguém, o pessoal... Ah, não, o sorteio é só amanhã, né, É Érica? só amanhã. Eu Vão já ter ia que falar que o segurar um pessoal estava pouquinho doido para o a sorteio. ansiedade e a emoção. Tá certo. Puxa, obrigado aí pela oportunidade. Doutor Felipe, eu queria agradecer muito pela presença, pela, pela palestra maravilhosa, como sempre. E, assim, é um tema muito importante para todos nós, né? Com muitas dúvidas, muita coisa que, assim, a gente não conhecia, está sabendo agora, muitos já sabiam, ou algumas pessoas, acho que primeira vez que estão participando aqui no fórum da palestra. Então, assim, é sempre muito bom tê-lo como palestrante. Eu agradeço e estou sempre à disposição, tá, pessoal? E qualquer coisa, dúvida, eu já vi aqui rapidamente que várias pessoas passaram a me seguir. Qualquer coisa, dúvida, algum questionamento, manda lá pelo Instagram que eu vou responder. Sim, a gente colocou o seu Insta no grupo. Obrigado. Então, assim, tem bastante gente que está seguindo, com certeza vão ter mais dúvidas depois da palestra, né? Então, assim, a gente também do fórum se coloca à disposição para qualquer coisa que precisar. E eu queria agradecer a todos também pela presença, por esse carinho com a gente também, tá? E é isso aí. Tá bom, então. Então, pessoal, muito obrigado, tá? Boa noite. E caso alguém, né? Porque só tem um livro, né? E mais de 100 pessoas. Caso alguém queira, tem lá o link lá, eu acho que vocês depois disponibilizam, né, Érica? Caso alguém queira comprar, fique à vontade. E, por favor, não estou obrigando ninguém a comprar, ameaçando ninguém, nem cobrando por isso. Caso alguém queira, tá lá, é só acessar, o livro é R$ 34,99, tem que pagar frete, aí já não depende de mim, é da editora, mas eu procurei fazer o preço mais acessível possível, menos do que isso não daria por conta do custo da gráfica e tudo mais, tá bom, pessoal? E boa sorte no sorteio aí, ao Felizardo ou a Felizardo. Espero que goste da leitura. Com certeza, a gente já colocou, inclusive, o link do livro lá também, tá bom? Obrigado. De nada. Gente, boa noite, muito obrigada a todos. Sem vocês, nada disso seria possível. E obrigada, doutor Felipe, pela palestra maravilhosa. Obrigado. Boa noite, gente. Até logo. Um Boa abraço. noite. Deus.